Paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Essa lição é a lição de número 11, a qual o título da lição está escrito Celebrando a Palavra de Deus. Mais uma vez, queria agradecer a oportunidade de estar aqui ministrando essa aula junto com os irmãos para nós estarmos ensinando e aprendendo junto com os irmãos com a palavra de Deus. Antes de começar a nossa aula, eu queria estar orando para Deus estar nos guiando nesta aula tão maravilhosa. Amado Deus, eterno Criador, a Ti nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito até o presente momento. Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, que abra nossa mente, unja nossos lábios para melhor proferir a Tua palavra. E também, Senhor amado, entendermos o Teu propósito, as Tuas vontades em nossas vidas, através das Tuas Escrituras. Senhor bendito e eterno, peço pelos irmãos, por nós, e em tudo nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos iniciar a nossa lição lendo o texto áureo, qual está escrito: Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Essa lição nós vamos aqui estar falando do Salmo 119. Salmo 119, que é um dos salmos, o de maior extensão, ou seja, o maior capítulo do Salmo é o Salmo de 119. Verdade aplicada. Os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Objetivos da lição: identificar as características do Salmo 119. 2. Apresentar as qualidades das Escrituras Sagradas. 3. Mostrar a importância de se meditar na palavra de Deus. O texto de referência é o texto que está em Salmos 119. Se os irmãos estiverem com suas Bíblias ou revistas, pode acompanhar a leitura. Nós vamos ler do versículo 1, versículo 9, versículo 23, 37, 45, 99 e 113. Vamos ler. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Versículo 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. 23. Enquanto os príncipes se coluíam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Versículo 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. 45. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Versículo 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Versículo 113. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Amém? Estes são alguns dos vários versículos do Salmo 119. Irmãos, vamos iniciar aqui primeiramente, a palavra de Deus ela é de extrema importância nas nossas vidas, porque é através da palavra de Deus que nós escutamos a voz de Deus. Porque como nós já estudamos, nós vimos nas doutrinas da igreja, Deus ele tem várias formas de falar com o ser humano. Seja pela natureza, seja por anjos, seja por animais.
e também pela sua palavra, porque se não fosse pela sua palavra, pelas escrituras, pela Bíblia, nós não íamos saber, né, o Deus que nós servimos, não íamos saber como ele se comunicava com o ser humano. As escrituras é de extrema importância na vida do cristão. E é preciso que ele tenha dedicação e paciência e extrema devoção pelas escrituras sagradas. Introdução. O Salmo de 119 revela a importância de conhecer, meditar e seguir a palavra de Deus. Ensina-nos aos benefícios de ter uma vida pautada nos preceitos do Senhor. E qual é o caminho daqueles que têm uma aliança com Deus? O tópico 1 da lição é um salmo sobre a palavra de Deus. Então, irmãos, esse gigantesco salmo mostra o grande amor, a grande dedicação do salmista, que o salmista teve em escrevê-lo, né? Segundo as escrituras, eles alegam, né, que seja Esdras que tenha escrito esse salmo. E esse salmo é um salmo acróstico, né? Como o escritor da revista, né, ele fala que é um salmo acróstico, né, o qual ele é organizado de duas formas, né, que é dividido e organizado pelo alfabeto hebraico, né. Se nós observarmos no Salmo 119, ele tem vários nomes, né, que antecedem os versículos, né, vários nomes que aparecem ali. Esses nomes ali, aquelas letras, são, na realidade, o alfabeto hebraico, né? Que eles fazem, né, o salmo acróstico para poder organizar, para poder destacá-lo, para deixar melhor para poder entender, a pessoa que lê poder entender, né, esse salmo, né? E tem uma profundidade muito grande esse escrivão de salmos, né, que alegam que sejam Esdras, que ele tem uma paixão muito grande e escreve com tanto cuidado, com tanta dedicação, que nós vemos ao decorrer do texto várias ordens, vários mandamentos, diversas qualidades que esse salmo apresenta sobre a palavra de Deus. Nossa vida precisa estar pautada na palavra de Deus. Como nós vimos aqui no começo da revista, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra, Senhor. A Bíblia, de capa a capa, é verdadeiramente o manual do ser humano. A palavra de Deus, ela lida com qualquer situação que você possa viver na sua vida. Qualquer situação que o ser humano possa viver na vida. Ela é nosso guia. Ela é o nosso norte. A palavra de Deus é a verdadeira boca de Deus na terra. Nosso tópico 2, nós vamos falar sobre a lei e o testemunho. A palavra de Deus, lei, nos Antigos Testamentos, nas Escrituras, no hebraico, eles chamavam de Torá. O primeiro termo utilizado pelo salmista para designar a palavra de Deus. E ainda na lei do Senhor, a palavra de Deus é uma ordenança estabelecida por Deus, promulgada por Ele para regular. Olha o que o autor colocou aqui. A palavra de Deus, ela é promulgada para o quê? Para regular a conduta do homem, ou seja, para dirigir o que eu falei antes, que era o manual do homem. É o nosso manual, a Bíblia. Para quê?
para controlar o homem, a conduta, para guiar, para alertar o que ele deve e não deve fazer, né? Aqueles que não observam sofrerão as devidas sanções. Aquele que não observa e não obedece à palavra de Deus, ele arca com as consequências. Como vemos ao decorrer da Bíblia, várias histórias, vários reinados que foram destruídos, vários reis que foram castigados por falta de obediência à palavra de Deus. Deus levantava profetas, os profetas iam, falavam o que Deus ordenava e aqueles homens não obedeciam, faziam conforme a sua própria vontade. E, sem mais nem menos, mais para frente havia de acontecer as consequências. Nós temos várias e várias histórias na Bíblia que falam isso. Homens duros de coração que não deram ouvidos à palavra de Deus e acabaram arcando com as consequências, né? A segunda designação da lei testemunho consiste em testemunho, né? Que é bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos. A palavra de Deus comprova os seus atos e as suas maneiras de agir, dá prova da sua existência. A Bíblia ela é forrada de provas e acontecimentos que Deus tem feito, que Deus tem agido no meio do teu povo. Mesmo assim, o povo, com coração duro, com ignorância, né, tem desobedecido a Deus. Bem abrangente, inclui tudo que Deus revelou acerca de seu caráter e propósito e o que ele queria que o ser humano fosse e fizeste. Ou seja, Deus revelou através das Escrituras, através da tua palavra, o seu caráter, o seu querer e o que ele queria que o homem fosse e fizesse. Ou seja, traduzindo tudo isso, irmãos, obediência. É Deus falar conosco, pedir para nós fazermos algo e nós fazermos o que Ele quer, o que Ele requer. Tópico 1.3. Os teus mandamentos e os teus estatutos. Os mandamentos nós vimos, né, no Antigo Testamento, a qual Moisés subiu ao monte para falar com Deus, e Deus designou em 2 tábuas, né, de pedra os 10 mandamentos. E no Novo Testamento nós vemos Jesus, né, dividindo, né, simplificando todos os 10 mandamentos em 2, né, que é amar a Deus sobre todo o teu coração, sobre todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se nós vermos esses 2 mandamentos que Jesus falou no Novo Testamento, ele abrange todos os 10 mandamentos, né? Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não vai roubar, você não vai cobiçar as coisas do teu próximo. Ou seja, ele abrange os 10 mandamentos que Deus tem feito. Ordenaste os teus mandamentos. Salmo 119, versículo 4. Segundo o dicionário da Bíblia, eu estudo palavra-chave. A presente designação consiste em substantivo masculino, que significa instrução. Deus estabelece aos seus filhos a forma como devem agir nas diversas circunstâncias da vida. O que eu falei lá no começo, irmãos. A Bíblia, ela
corrige, ela abrange toda a vida do ser humano. Todas as circunstâncias, todos os acontecimentos da vida do ser humano. E Deus alerta a nós isso. Nós temos que agir em diversas circunstâncias da vida. A Bíblia, ela tem uma palavra. Ou seja, a Bíblia, que é a palavra de Deus verdadeira, ela tem uma palavra para cada situação da sua vida, meu irmão. Seja na angústia, seja na doença, seja na aflição, seja na alegria. Em tudo a Bíblia tem uma explicação. Seja no casamento, seja no namoro, seja na devoção, seja na dedicação, seja no sacrifício. A Bíblia, ela abrange tudo na nossa vida. É por isso que eu falo desde o começo, a Bíblia é o manual do ser humano. O grande problema daquele povo daquela época era o quê? Que eles não ouviam, eles não procuravam aprofundar nas Escrituras, não aprofundavam nas palavras que Deus tinha colocado. Eles não davam ouvido para os profetas que Deus tinha levantado naquela época. Por isso que lá em Oséias, capítulo 3, 6, Deus fala, meu povo sofre por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus, meus irmãos, não é só você pegar a Bíblia e ler de capa a capa. Conhecimento das Escrituras não é você decorar texto para pregar no púlpito. Conhecimento das Escrituras é você praticar a palavra. É você entender o propósito do que está escrito. É você se dedicar à palavra de Deus. É você estudar, examinar a palavra de Deus profundamente. É você entender o propósito a qual está escrito naquele versículo. É você entender o texto e o contexto do que está escrito na palavra de Deus. Não é você ler um texto e procurar um pretexto para justificar aquilo que você está falando. Não é uma ideia que vem da tua cabeça para você colocar no teu rascunho, para você falar ao povo. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela fala por si. Ela revela tudo o que o ser humano precisa. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, irmãos. Ela fala com a gente. Esse termo reforça a ideia de obrigação das ordenanças estabelecidas por Deus. Os estatutos de Deus são eternos. Isaías 30, verso 8. Os estatutos de Deus, eles são eternos, são para sempre. Nunca passará nada. A lei, testemunhos, mandamentos, estatutos, juízos, palavras, preceitos, caminhos, promessa, todos esses termos são praticamente sinônimos e são empregados com a finalidade estilista de evitar repetições. Ou seja, o que Deus prega, ele não repete. O que ele fala na palavra dele, ele não repete. Sempre se renova. A palavra de Deus, ela sempre se renova nas nossas vidas. Olha quantos anos, irmãos, já se passaram. Olha quantas gerações já se passaram. E a palavra de Deus, ela se renova dia após dia. Ou seja, no tempo de Esdras era encarregado, era um escriba encarregado de quê? De ensinar a palavra de Deus para o povo. Porque aquele povo estava há anos preso na Babilônia. Estava voltando, regredindo para Jerusalém. E muito daquela gente era nova, tinha nascido em cativeiro babilônico e não conhecia esse Deus, não conhecia a história dos seus pais, a história dos seus antepassados.
não conheciam ainda o Deus que livrou os teus avós, os teus pais, das mãos dos egípcios. Eles precisavam conhecer o Deus dos pais e dos avós deles. E Esdras se encarregou de fazer isso, ensinar a palavra a eles, fazer uma das pregações mais maravilhosas para o povo, uma pregação expositiva, expondo a palavra de Deus, realmente genuína, verdadeira. O Salmo 119 nos ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem. Tópico 2. Algumas qualidades das Escrituras. Algumas qualidades das Escrituras que atentam à sua excelência. Outros salmos enfatizam mais o caráter e os efeitos do Senhor. Este destaca a sublimidade da palavra de Deus e bem-aventurança de observá-la. Nós temos aqui as qualidades. Nós temos 3 qualidades da palavra de Deus. A primeira que eu vou falar, irmãos, é a justiça. A justiça, que ela é uma das qualidades da lei do Senhor, que está em Salmos, lá em Salmo 119, 75. A justiça está ligada à ideia de legitimidade. O salmista afirma que os juízos de Deus não estão amparados apenas à legalidade, mas também à legitimidade. A legalidade fala a seguir determinados procedimentos. Já a legitimidade fala de observar determinados valores. Podemos ter as leis segue procedimentos. A lei do Senhor, ela tem dois métodos: a legalidade e a legitimidade. Aqui o autor da revista ele fala que a legitimidade fala de observar os determinados valores. E a legalidade fala de seguir determinados procedimentos. Então são esses 2 aspectos que tem na justiça, né? Deus ele é justo, ele é poderoso. Nós temos exemplos na Bíblia também de injustiças, né? Como o rei Dário, né? Como o autor colocou aqui o exemplo do rei Dário lá em Daniel, capítulo 6, versículos 5 e 9, aonde o rei Dário determinou um decreto de que ninguém podia fazer adoração a nenhum deus, a ninguém, a não ser a ele, né? Aquele que for pego adorando alguma entidade, alguma coisa a não ser o rei, que era ali, o rei Dário, esse poderia ser condenado à morte, né? Poderia ser jogado à cova dos leões. E Daniel, como era servo de Deus, não temia nada, né? Ele precisava orar, ele precisava pedir ajuda ao Senhor. E ele foi orar. Mas nós vemos nessa passagem que isso era uma armadilha para pegar Daniel, porque os seus inimigos, os seus opressores ali, que não gostavam de Daniel, porque ele tinha uma boa relação com aquele rei, uma boa amizade com aquele rei, eles ficaram invejados, eles ficaram maus perante Daniel. E eles queriam achar algum erro, alguma falha em Daniel para poder acusá-lo. E eles não achavam nada, porque Daniel era um servo prudente. E eles inventaram esse estatuto e colocaram para o rei decretar. Porque assim, se eles pegarem Daniel,
eles acabavam com a vida dele. E foi o que aconteceu. Eles conseguiram fazer esse estatuto, fizeram o rei decretar e em pouco tempo, né, Daniel foi pego orando ao Senhor. E eles foram e prenderam Daniel e jogaram na cova dos leões injustamente. Injustamente. Inventaram um estatuto injusto para poder condenar Daniel. Só que como nós conhecemos a passagem, né? Deus fechou a boca do leão e Daniel foi liberto sem nenhum arranhão. Deus fez o rei perder o sono e descer à cova dos leões para ver que ele é poderoso, ele pode mover, ele tem domínio sobre os animais, sobre todas as coisas, porque o Senhor é o Criador. E Deus é justo, irmãos. O que aconteceu depois que Daniel foi libertado da cova dos leões sem nenhum arranhão? O rei jogou aqueles acusadores, os inimigos de Daniel, dentro daquela cova. Eles e todos os familiares dentro daquelas covas. E os leões estraçalharam eles, porque eles estavam famintos, porque Daniel estava ali dentro. E o Senhor não deixou que eles fizessem nada com Daniel, nem um arranhão. E a justiça de Deus, ela vem. Ela vem e é certa, irmãos. Vamos andar direito na presença de Deus. Vamos fazer a coisa certa, porque Deus é justo. Justiça é uma das qualidades que o Senhor Deus tem colocado na sua palavra. Segunda qualidade, doce. É outra qualidade que está presente no Salmo 119, no versículo 103. A lei do Senhor, o autor da revista fala aqui que a lei do Senhor, ela não é amarga e azeda e ácida. A lei do Senhor, pelo contrário, ela nos traz contentamento e alegra. Ela não é peso, ela dá alívio. A palavra de Deus, ela não é peso. Ela não é pesada. Ela nos traz alívio, alegria. Embora você, pela sua leitura, pelo nosso entendimento, ela seja amarga, pesada, mas ela nos traz contentamento, nos traz uma grande alegria. Porque é a verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nunca é cansativa. Jamais. Pelo contrário, ela nos orienta, ela nos transforma, ela nos edifica, ela nos traz alívio, como o autor diz aqui na revista. Em Ezequiel, capítulo 3, versículo 1, a alegria de termos a palavra de Deus em nossa boca, assimilarmos o seu conteúdo e louvarmos ao Senhor com a palavra. Com a palavra de Deus nós louvamos ao Senhor. O amargo pode se referir a pecados ocultos, revelados à rejeição do mundo e à oposição ao que proclama a mensagem. E esse é o amargo, né? Lá em Ezequiel capítulo 3, verso 1 ao 3, o Senhor fala para Ezequiel comer o livro. Coma desse rolo, vá para Israel e abra a tua boca. Quando a palavra de Deus fala em comer desse rolo, né? Que lá Ezequiel fala, para Ezequiel comer desse rolo é o quê? É comer da palavra.
Por isso que a palavra de Deus, o momento da palavra, é o alimento para a igreja. É o nosso alimento espiritual, a palavra de Deus. É ela que alimenta a nossa alma, é ela que alimenta o nosso ser para nós pregarmos, para nós praticarmos ela na nossa vida. A palavra de Deus, ela não pode ser só proclamada, entrar num ouvido e sair pelo outro. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada, ela tem que ser praticada. Ouvir é fácil, irmãos. Eu quero ver, praticar. É isso que Deus exige de nós, praticarmos a tua palavra. E Ezequiel comeu daquele livro, comeu daquele rolo. O que significa comer daquele rolo? É o quê? Examinar as escrituras, se aprofundar na palavra de Deus, para depois pregar. Tanto que Deus manda ele pregar em Israel. Essa é a segunda qualidade, que a palavra é doce. Por mais que ela pareça ser amarga, né? Para alguns, como o autor falou aqui, que é revelado por pecados ocultos, né? A rejeição do mundo, a oposição proclamada pela a mensagem. Às vezes a mensagem pode ser dura, irmãos. Às vezes a mensagem de Deus pode ser bem rígida, mas Deus está tratando com o teu povo. Deus está tratando com o teu povo. E Ezequiel, quando comeu desse livro, ele viu que era doce como mel. A lei do Senhor é justa, ela expressa a bondade e a benignidade de Deus para a sua criatura. É isso que a palavra de Deus expressa para nós. A sua bondade, benignidade para a sua criatura. E somos nós. Tópico 2.3, que é a terceira qualidade, a verdade. O salmista declara ainda que a lei do Senhor é a verdade. Salmo 119, 142. A lei do Senhor não age em falsidade, é verdadeira. Seus anunciados estão em conformidade com o fato, com a realidade, com aquilo que foi e será. A palavra de Deus revela a exata natureza de Deus. Salmos 31, verso 6. A palavra de Deus, ela revela os estatutos, o caráter, né? A realidade de Deus. A exata natureza de Deus. Por isso que ela é verdadeira. E os que pregam a palavra de Deus, os que Deus designou a pregá-la, a falar da tua palavra, têm que estar alinhados nessa conduta. Sem falsidade, sem mentiras, sem fantasias. Não. Tem que estar enquadrado na verdade. Porque a palavra de Deus, ela é 100% verdade. Os aspectos morais de Deus revela a devida conduta com um homem. Deve ter de modo que, ao seguir a palavra do Senhor, não pisará em falso. Aquele que segue a palavra de Deus fielmente, ele não pisa em falso. Aquele que prega o texto de Deus, conhecendo as Escrituras, a verdadeira e genuína palavra de Deus, ele não fantasia, ele não viaja, ele prega a verdade, o que está escrito verdadeiramente na tua palavra. Tomé estava com dúvidas, a qual Jesus falou, né? Lá em João 14, Jesus falou que ia para o Pai, né? E Tomé, com dúvida, perguntou: para onde o Senhor vai? Como nós sabemos para onde o Senhor vai? Em quem nós
vamos nos apegar depois que o Senhor for? E Jesus foi bem claro em dizer a ele, em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é a verdade. Jesus, ele fala que a palavra é a verdade. Porque a palavra de Deus, que a Bíblia, é a boca de Deus na terra. É Deus falando com o ser humano. E Jesus fala bem claramente ali, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém vai a Deus, chega até Deus, sem passar por Jesus. É por isso que nas Escrituras nós temos que tomar cuidado, irmãos, com os falsos profetas, que falam que Jesus é apenas um dos caminhos a chegar a Deus. Mas esse versículo ele é incisivo e verdadeiro em dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nada mais. Só Jesus Cristo leva a Deus. É o único caminho. A Bíblia ela é totalmente verdadeira e confiável, irmãos. A justiça de Deus e a verdade são algumas qualidades das Sagradas Escrituras. Outra qualidade da lei é que ela é doce. A palavra de Deus ela é doce como mel. A palavra de Deus ela é justa. A palavra de Deus ela é verdadeira. Amém? Tópico 3. Os benefícios das Escrituras. O primeiro benefício, irmãos, que nós adquirimos ao nos dedicar e lermos e aprofundarmos nas Escrituras é a liberdade. A liberdade é essa que não é a liberdade de você fazer o que quer da tua vida. A liberdade é essa de você não ter ninguém para te reger, ninguém para te chamar a atenção. Não é essa a liberdade, irmãos. A liberdade, essa a qual o autor vem dizer na revista, a liberdade é essa a qual o salmista diz nesse salmo, é a liberdade de você conhecer o Deus que você serve. No capítulo 8 de João 32, diz um versículo muito conhecido, que é, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. E a verdade de Cristo vos libertará. A liberdade do cristão, a liberdade do servo de Deus, ela é diferente da liberdade do mundo. A liberdade do mundo nos faz pensar que nós podemos fazer o que nós quisermos, né? Seja beber, fumar, usar drogas, ir para onde quiser, chegar a hora que quiser em casa. Mas essa realidade é diferente no mundo cristão, irmãos. No mundo cristão, essa realidade do mundo, ela é ao contrário. Ela não é uma liberdade, ela é um aprisionamento. Ela é uma escravidão. Aqueles que acham que têm liberdade para fazer todas essas coisas horríveis lá fora, eu sou liberto, eu faço o que eu quiser, eu tenho liberdade. Não, pelo contrário, eles estão presos. Eles estão presos a vícios, eles estão presos a costumes errôneos, eles estão presos ao mundo, a esse sistema mundano. Mas nós não, nós somos cristãos, somos firmados na palavra de Deus, servimos a Cristo Jesus, nós somos libertos da escravidão do pecado. Quando Jesus morreu na cruz, ele nos resgatou. E quando nós servimos a Jesus, nós entregamos nossas vidas para o Senhor, nós somos libertos. Libertos do quê? Libertos do pecado, do poder do pecado. Nós pecamos? Sim, nós pecamos, mas o pecado não tem domínio sobre nós. Nós temos a conduta de negar, de sair, não estamos amarrados, não somos mais escravos, né?
Se nós seguirmos as Escrituras, a palavra de Deus, entregar nossa vida para Jesus, o pecado não tem poder sobre as nossas vidas. Nós erramos, sim, nós erramos. Mas o pecado ele não tem poder. Nós não estamos amarrados ao pecado mais. Porque Jesus ele tirou isso. Ele quebrou isso no Calvário. Então a liberdade é um benefício tremendo na parte de Deus, da parte de Deus, né? Nós somos libertos a partir do momento que nós entregamos a vida a Jesus Cristo. Nós não somos escravos do pecado, escravos de muitas coisas, que o mundo acha que é liberto, mas pelo contrário, ele é preso, ele é refém dessas coisas horríveis que tem aí no mundo. E nós temos essa visão, que é a verdade da palavra. A palavra de Deus ela é verdade em tudo, e ela nos liberta. Mas, irmãos, nós temos que tomar cuidado também que a verdadeira palavra de Deus, às vezes, ela é fábula. Às vezes, ela é feita como fábulas. Às vezes, há pessoas, há falsos doutores que tiram o sentido exato, o sentido verdadeiro da palavra de Deus. Temos que tomar muito cuidado. Que no nosso meio há muitos enganadores que usam a palavra de Deus de forma errada para poder alegar outras coisas que não é a salvação. Colocar coisas do mundo como mais importante que a sua salvação. Colocar coisas mais importantes no lugar de Cristo. Pensando que as coisas do mundo são mais importantes do que Cristo. É preciso ter mais prosperidade do que a salvação. Não, irmãos. A mensagem nos púlpitos ela tem que ser 100% cristocêntrica. Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é o dono da igreja. Cristo é o noivo da igreja. E nós vemos por aí muitos falsos profetas, falsos doutores, alegando outras coisas, alegando que você tem que ser rico, alegando que você tem que ter prosperidade demais. E a salvação? E a vida eterna, onde fica? Deus, Ele prospera na nossa vida, mas conforme a vontade dEle. Nós temos que servir a Cristo, pregar o Evangelho, viver a palavra de Deus, praticar as Escrituras. Não correr atrás de coisas materiais, dedicar a vida só para coisas materiais, não. Nós temos que servir a Cristo. Nós temos que pregar a Tua palavra. Claro que nós temos necessidade, mas o Senhor, Ele sabe a necessidade de qualquer um. Ele sabe a nossa necessidade, Ele sabe o que nós precisamos e Ele prepara o que nós necessitamos e precisamos. O nosso foco é Cristo. É alcançarmos a vida eterna. E a liberdade de conhecer a verdadeira Escritura genuína é um dos benefícios que nós recebemos, né, da palavra de Deus. A palavra de Deus não passa. Aquele que faz a vontade de Deus permanece. Portanto, a palavra de Deus, ao ser recebida e obedecida, produz estabilidade. Ou seja, estabilidade é o segundo benefício que nós temos. Aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que segue as escrituras genuínas de Deus, ele tem estabilidade na vida. Ele sabe lidar com os problemas. Ele tem estabilidade na sua vida conjugal. Ele tem estabilidade no seu trabalho. Ele tem estabilidade em qualquer área da sua vida. Ele não age por impulso. Ele sabe a hora certa de ir. Ele sabe ir com calma. Ele sabe ter paciência na hora certa. Porque as escrituras mostram isso. Aqui, irmãos, a palavra de Deus, ela ensina tudo. Ela ensina a nós termos paciência. Ela ensina a nós ir no momento certo. Ela ensina que nós devemos fazer com nossos filhos. Ensinar nossos filhos. Ela ensina como nós lidarmos no nosso casamento. Ela ensina em tudo. É o manual do ser humano.
A palavra de Deus, ela é tremenda. Ela ensina você a ser estável. Você está estabilizado na palavra de Deus. Está firme na permanência e durabilidade. A pessoa que está realmente firmada na palavra de Deus, ela não se abate com qualquer coisa. Embora ela sofra, mas a palavra de Deus está ali. A palavra de Deus ela está em todos os momentos da nossa vida, seja na tristeza, seja na alegria. Ela está ali para nos aconselhar, para nos apegar. E aqui, meus irmãos, em Mateus 24:35, céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. Ou seja, aconteça o que acontecer, pode vir epidemias, um monte de coisa acontecer, irmãos, mas a palavra de Deus ela não passa, não passará. Olha as escrituras se cumprindo, olha a profecia, as palavras que estão escritas neste livro estão se cumprindo, irmãos. Vamos nos apegar às escrituras, vamos nos dedicar ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque as coisas estão acontecendo, o tempo está acabando. O Senhor vai vir buscar a tua igreja. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos nos aprofundar na palavra de Deus. E a terceira, irmãos, a terceira e último benefício que nós recebemos da palavra de Deus é o quê? A vida. O verdadeiro servo de Deus, quando ele serve ao Senhor, ele tem outra vida. Ele tem uma vida de alegria, uma vida de abundância, uma vida de contentamento. Ele tem uma certeza muito grande do que virá lá na frente. Nós estamos no presente aqui na Terra, mas nós não somos daqui. Nós não somos da Terra. Nós temos que focar na Nova Jerusalém, na vida eterna. Essa é a vida que Deus nos promete. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 25. O salmista cria a palavra de Deus, cria que a palavra de Deus é fonte de vida e renovação. Há uma íntima relação entre a vida e a palavra de Deus. Ouvir, cumprir para viver. Pela palavra proferida por Jesus, Lázaro saiu da sepultura, ou seja, a palavra de Deus, ela produz vida. Olha a passagem de Lázaro, que passagem linda. Através da palavra de Jesus Cristo, aquele homem veio a ressuscitar. Uma palavra, o Senhor, só com uma palavra, Ele pode mover qualquer coisa, Ele pode fazer qualquer coisa. Lá em Apocalipse nós vemos que quando Jesus virá para guerrear contra os seus inimigos, Ele não vai fazer esforço nenhum, só com a sua palavra Ele derrotará o inimigo. Então, meu irmão, isso aqui é a espada. Essa é a espada do cristão. Essa é a verdadeira espada. Não é arma, não é faca, não. Essa aqui é a espada. A espada do verdadeiro cristão é essa aqui, ó, a palavra de Deus. Contra ela, ninguém se opõe. Contra a palavra de Deus, não. Ela é a única certeza, ela é a única verdade que nós temos na vida e nós temos que segui-la fielmente, a palavra de Deus. Ao recorrermos às Escrituras com fé de que se trata a palavra de Deus, para hoje ainda que os dias difíceis e tenebrosos vivenciamos, também seu poder vivificador que opera pela ação do Espírito Santo, ou seja, eu vivemos dias tenebrosos, dias maus, difíceis. A palavra de Deus, através do Espírito Santo, ela tem o poder de vivificar a nossa vida, de nos alegrarmos, de tirar um sorriso do nosso rosto, porque é a certeza que nós temos em Jesus, a certeza que nós temos na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é boa, pura e verdadeira. A conclusão, meus irmãos, o Salmo 119 nos instrui a respeito da palavra de Deus, demonstrando as qualidades e os benefícios que de se atentar
para os proveitos, os preceitos da palavra do Senhor. Quem anda na verdade jamais andará em trevas, ou seja, quem anda firmado nas Escrituras Sagradas, quem anda meditando na palavra de Deus de dia e de noite, como diz na palavra, esse nunca será confundido e nunca será envergonhado. Esse nunca andará em trevas, esse nunca perecerá na vida terrena. Esse tem lugar reservado lá no céu, seguindo o manual. Esse é o manual do ser humano, a Bíblia Sagrada. Ela nos revela a nossa origem, ela nos revela os nossos antepassados, ela nos revela o Salvador da nossa alma, ela nos revela o que vai acontecer no mundo, ela nos revela para onde nós vamos, ela nos revela a vida eterna, ela nos revela o Salvador, que é Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero encerrar essa aula fazendo oração pelos nossos irmãos, também orar pelos nossos irmãos que estão enfermos e damos o encerramento à nossa aula. Vamos orar? Querido Deus e amado Criador, nós te agradecemos por mais uma aula que o Senhor tem nos concedido. Agradeço, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor amado, até o presente momento. Pedimos, Senhor, também pelos nossos queridos irmãos, Senhor amado, que estão enfermos. Também pedimos pelos médicos. Também, Senhor amado, nós pedimos pelos enfermeiros, enfermeiras, Senhor amado. Também nós pedimos, Senhor, que abra a mente dos cientistas, Senhor amado, dos pesquisadores, para desvendarem logo, Senhor amado, uma vacina contra esse mal. Bendito eterno Salvador, eu creio, Senhor, que logo, logo, Senhor amado, nós estaremos juntos novamente, Senhor amado, ali, nos reunindo como igreja para servir ao Senhor e louvar ao Teu nome. Senhor bendito eterno Salvador, te agradeço pelos alunos dessa Escola Bíblica Dominical. Peço a Ti, Senhor amado, que nos ilumine cada vez mais, abra mais a nossa mente, que nós podemos entender a Tua palavra verdadeira. Senhor bendito eterno Salvador, a tudo nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.